Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai falar de literatura e é um livro que eu tô assim, foi um livro muito difícil de ler, foi um livro muito intenso, muito forte, muito bonito e a boa literatura é isso, né? É uma literatura que tira a gente do lugar comum. Eu tô falando do livro Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht. Acho que eu tô falando o nome dela certo, né? Vamos falar desse livro comigo? Gente, queria falar desse livro Herdeiras do Mar, mais um livraço, né? Um livro excelente que foi sugerido, né? Que foi enviado a mim pela TAG Experiências Literárias, que é o clube que eu faço parte. E a primeira coisa que eu queria falar sobre esse livro é que muito dificilmente eu escolheria esse livro para ler. E quando ele chegou, eu estava meio temeroso assim com esse livro, porque achava que ia ser mais um romance ambientado em um momento histórico, com protagonistas femininas, etc, 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 que é um padrãozinho de escolhas que a TAG tem. Nada contra, acho que é muito importante ela ter essa boa vontade em nos apresentar histórias contadas do ponto de vista de atores sociais, né, que precisam ganhar voz, como por exemplo mulheres ou histórias ambientadas na África e em outras culturas, mas isso se torna um pouco fica saturado, né? Se torna um pouco forçoso em certa medida. E eu não estava nada interessado em ler esse livro no começo. Então, mas como eu me propus a ler todos os livros que o clube me enviasse esse ano, eu insisti e foi uma insistência pesada, difícil, mas foi uma insistência muito boa, porque eu ia estar perdendo muito se eu não lesse esse livro. Esse livro é bom em tantos aspectos que eu não sei nem por onde começar às vezes. Então vamos começar falando, né, da capa do livro, como ele se apresenta para nós, né? Bom, o livro tem essa capa aqui, a edição da TAG Experiências Literárias, que eu acho interessante para mostrar para vocês, porque eu tenho uma foto aqui de uma das o livro vai contar histórias das Yanios, né? Eu não sei se eu estou falando o nome correto, eu vou deixar ele escrito aqui para vocês. Vocês podem procurar no Google, vocês encontrarem a pronúncia, me fala, porque eu procurei e não encontrei. Que são mulheres que vivem do mar, né? De uma determinada região da Coreia, e é uma tradição que é passada de mãe para filha, dessas mergulhadoras, é uma espécie de pescadora, né, para a gente poder compreender. Elas tiram os frutos do mar e vendem. Era um modo de vida delas ali, bem tradicional. E o livro, então, ganha esse título em português, Herdeiras do Mar, que não é o título original, tá? É uma adaptação do título original. O título original é White Chrysanthemum, seria o crisântemo branco, né? Que é uma flor que está associada ao luto. E isso a gente vai perceber por quê, né? Eu acho que crisântemo branco é mais bonito que Herdeiras do Mar, mas isso é só a minha opinião. Certamente os editores têm um motivo plausível por essa mudança de título. E geralmente eu não trago aqui as luvas, né? Ou seja, essa caixinha que vem envolvendo o livro que a TAG manda. Mas essa eu achei muito bonita. E vocês estão vendo? É um polvo, né? Uma lula, não sei, um polvo, eu não sei muito bem a diferença, desculpa a minha ignorância com as espécies marítimas, tá? E em vermelho e preto, né? Dos dois lados. E eu achei interessante, e só depois de finalizar a leitura eu pude entender o significado que tinha essa luva, né? Então você pode ver que uma parte é vermelha e a outra parte é mais clara, né? Essas cores não são à toa, eu acho, nunca são à toa, né? Mas especialmente nesse livro, porque esse livro vai ser repleto de violência. Bom, então vamos para o livro. O livro vai contar a história dessas mulheres que mergulham, né?
e vai contar especialmente a história da Hana e da irmãzinha dela, Emi. Elas vivem na Coreia, na época da guerra, mais ou menos ali 1940, por aí, né, década de 40. E o que acontece com elas? Elas são pescadoras e a mãe da Hana vai mergulhar e deixa a Hana para tomar conta da irmãzinha. E ela já tinha dado um recado: se aparecer um soldado perto de você foge dele, nunca deixa um soldado se aproximar de você ou da sua irmã. E a irmãzinha dela ainda era nova, não conseguia mergulhar, né? A Hana tá mergulhando, mas sempre indo à superfície para olhar a irmã brincando na praia. E ela avista os soldados japoneses chegando. Então vai ser todo aquele contexto de ocupação da Coreia, né, pelo Japão na época da guerra. E a gente sabe que toda guerra traz muita morte e destruição, só que a gente nunca imagina como isso pode acontecer, especialmente como isso pode acontecer com grupos que são mais vulneráveis, no caso as mulheres. O soldado está se aproximando, a Hana então volta para a praia e consegue distrair o soldado, e ela é levada pelo soldado para poder salvar a irmã. Então ela se sacrifica pela irmã, ela nunca mais vê a mãe e a irmã. Bom, e isso acontece, e aí nós temos um ponto de divisão da história, né? Porque então vai passar a contar as memórias da Hana quando ela é levada pelos soldados e submetida à escravidão sexual, né? Então ela é colocada no prostíbulo, onde ela é estuprada, a palavra é essa, né? Ela é violentada, ela sofre todo tipo de indignação, ela é agredida fisicamente, porque eles batem nela se ela apresentar algum tipo de resistência. E o que eu acho digno de destacar aqui é que a primeira cena de estupro é muito bonita. Eu sei que isso vai parecer estranho, né? Um estupro ser bonito. É o poder que a literatura tem. A autora consegue destacar uma cena, fazer uma cena de horror, que a gente sente o horror enquanto está lendo, quando a menina vai ser estuprada pela primeira vez, mas com muita precisão e com muitos procedimentos literários que nos fazem sentir isso. Então, foi entre a página 70 e 100, quando isso acontece a primeira vez, eu não lembro agora, eu fiquei estarrecido, né? Eu tive que parar, assim, é o tipo de leitura que você levanta a cabeça e respira, porque é muito forte, muito forte. E esse é só o começo de uma longa série de violências que a Hana vai sofrer, principalmente o primeiro soldado que violenta ela, que depois persegue ela até o fim, é o Marimoto, e ele vai ter uma importância dentre todos os outros, porque ele é o que primeiro faz essa violência com ela, então marca ela demais, né? Essa primeira violência. Ela era virgem, então é uma coisa que deixa lá a sua marca, seu destaque em relação aos outros, e ele vai ser a pessoa que tenta depois tirar ela do prostíbulo. Paralelo à história da Hana, e sendo torturada nesse regime de escravidão sexual, vai ser contada a história da Emi, né? A Emi ficou, e agora ela é contada do ponto de vista da Emi já idosa, em 2011, na busca por reencontrar a irmã. Então a história vai se dividir. Então, de um lado nós temos a Hana, tudo que ela vem sofrendo, né, para poder viver e tentar sobreviver, e do outro lado nós temos a história da Emi tentando encontrar a irmã. Beleza. Na parte da história da Hana, então vai contar a história da Hana no prostíbulo, como que era a vida dela lá e tal. Chegando no prostíbulo, imediatamente, antes de cortar os cabelos, tira-se uma fotografia dela, e essa fotografia fica com o Marimoto. Ela depois corta os cabelos. Lá no prostíbulo, isso é interessante de falar, elas não têm os nomes delas, os nomes coreanos, né? Elas recebem nomes de flores japonesas. Então a Hana vai ser a Sakura, né? Que é a flor de laranjeira, salvo engano, no Japão. E ela vai ocupar essa posição da antiga Sakura. Então as mulheres elas entram nesses papéis, digamos, que são descartados mesmo.
Logo que ela entra no prostíbulo, ela já vê que uma das mulheres lá estava sofrendo muito um parto, né, por um parto em que o bebê nasce morto. E assim, sempre muitas coisas muito ruins que acontecem nesse lugar. É um lugar muito pesado e boa parte da história na parte da Hana se passa lá. Até que o Marimoto um dia propõe para ela para fugirem, que os dois fugirem juntos, que ele estava cansado da guerra, e a Hana aceita, só que ela tenta fugir do Marimoto, né, não encontrar ele no lugar que ele tinha falado que estaria, que ele ia deixar a porta aberta para ela fugir, em vez de ali encontrar ele, óbvio, né, eu também não faria diferente. Ela tenta fugir, mas ele a captura e a leva para uma região lá da Mongólia. Ela sofre muito nesse percurso todo, só que ele a deixa lá na região da Mongólia e os mongols eles tratam a Hana muito bem e ela tem uma certa afeição por eles. Só que o Marimoto volta e tenta, e ela sabe que ele vai levar ela embora com ele, né, para eles ficarem numa região que, salvo engano, é a Manchúria, né, que é tudo ali naquela parte entre a Coreia e a China ali, naquela parte da Ásia. Eles vão juntos, né, para esse lugar, e quando o Marimoto retorna para poder buscar a Hana, ela tenta fugir com um dos mongols que a receberam, que é um menino que gosta dela, que já deu um presente para ela e tudo. O Marimoto acaba capturando os dois, eles têm um grande embate, a Hana teve já a ponto de matar o Marimoto, ela não faz isso, e enfim, ela é depois presa pelo exército soviético, novamente prisioneira de guerra, e o Marimoto também é capturado, ele era do exército japonês, então ele é morto, né? Na verdade ele se mata com a própria espada, né? Que é a coisa do samurai, né? Do suicídio samurai, e a Hana acaba retornando para aquela aldeia onde ela ficava junto com aquele povo que recebeu ela tão bem. Então ela não volta para a sua terra natal. A fotografia que ela recebe, isso é uma coisa muito importante da gente falar, ela deixa essa fotografia porque ela acha que os soldados do exército soviético vão assassiná-la, e ela deixa essa fotografia com uma das outras prisioneiras que estavam lá também presas pelo exército soviético. Se vocês sobreviverem, contem aos outros a minha história. Isso é muito importante, porque ela passa a fotografia dela para uma outra pessoa na esperança de que a história dela, que o que ela viveu, vai ser contado. Então aí nós já temos essa coisa do testemunho, de uma necessidade de passar adiante as memórias, mesmo de documentação histórica, né, através da fotografia. Paralelo a isso, nós temos a Emi. Na busca dela, ela viaja para Seul para encontrar os filhos, isso já em 2011, né? Ela já é idosa, para encontrar os filhos, e ela acaba participando de um protesto das mulheres, pela memória das mulheres de consolo, né? É um protesto que acontece em 2011, porque tudo isso aconteceu na época da guerra. E algumas mulheres começaram, que as poucas que sobreviveram, começaram a contar o que elas viveram. A Emi não foi uma mulher de consolo, mas ela sabe que a irmã dela foi levada, que muito provavelmente ela foi uma, e ela quer reencontrar a irmã, ela busca reencontrar a irmã. Só que a Emi tem uma doença do coração, e quando ela vai nesse protesto, ela avista uma estátua, né, que no caso é uma referência à estátua da paz que existe, né, embora ela não seja tal qual ela era descrita no romance. E ela vê a estátua, quando ela vê a estátua, ela avista a irmã dela. Então é como se a estátua fosse a irmã dela, e ela coloca aquilo na cabeça. Ela passa mal, vai para o hospital, ela tem um problema cardíaco e o médico já tinha avisado para ela não, enfim, conta para os filhos, né, que ela tem pouco tempo de vida. Mas ela insiste e pede para os filhos a levarem de volta a estátua, né, conta tudo para os filhos, naquele momento de reconhecer os filhos e tal. E eles levam ela de volta para a estátua,
e ela finalmente se reencontra com, entre aspas, a irmã, na verdade a estátua, né? Depois ela morre e nos capítulos finais narra a filha da Amy contando que depois descobriu que a estátua tinha sido feita sob a inspiração de uma fotografia que vem a ser, no caso, a fotografia da Hannah, né? Isso é muito interessante porque nós temos dois enredos acontecendo que têm uma interconexão a partir do passado e que se reencontram, né, no final a partir da Estátua da Paz. Então a Estátua da Paz, né, ou seja, uma escultura, uma obra de arte, um monumento, ele consegue romper as barreiras do passado e fazer com que o presente e o passado se reencontrem ali, né, através de um ato de memória. Isso tudo é muito interessante. Eu adorei o livro, o enredo é muito bem construído, as imagens são muito bem narradas. E eu destaco aqui os procedimentos que a escritora usa, tanto para controlar as informações que ela vai dando para o leitor ao longo dos capítulos, né? Um capítulo fala da Amy, outro fala da Hannah, e vai alternando isso, quanto a maneira como ela narra a história, né? Com muitos procedimentos, com metáforas bonitas, com passagens de um estilo muito requintado, realmente uma escrita muito cuidadosa, muito delicada, mesmo em momentos para poder descrever grande horror, né? Então, os personagens são repletos de complexidade ali daquele momento da guerra, né? Que isso pede mesmo. E uma coisa que eu preciso destacar, é o livro de estreia dela, né? Então, você vê uma maturidade de escritora muito grande para poder tratar um romance que tem uma pegada de romance histórico, né? Ou flerta com a história, uma ficção muito próxima da história, mas que mais que isso, né? Ela consegue fazer um romance muito bem feito, onde as peças se encaixam muito bem. E eu até mostrei a luva, a questão do povo, porque contava da Hannah deixar um povo escapar, né, quando ela estava caçando lá. E quando ela vai matar o Marimoto, né, Alan, acho que é Altan, vou verificar o nome dele direitinho, que é o mongol que gosta dela, ele impede que ela mate ele, e ela depois entende que isso foi bom, porque se ela matasse o Marimoto, ela ia se tornar no Marimoto, ela não ia ter diferença entre ela e um assassino. E apesar dele ser horrível, né, e de fato ela ter que se defender em algum momento, essa renúncia a pagar a mesma moeda é muito importante para defender a natureza da personagem Hannah, né? Então isso foi uma sacada incrível que a escritora teve ao impedir que a Hannah concretizasse, apesar de todo o mal, de toda a barbaridade que o Marimoto fez com ela, né, impedir que ela concretizasse esse assassinato. Uma coisa que eu queria destacar para vocês é esse vínculo entre história e memória. Eu vou posteriormente falar sobre isso em outro vídeo, mas esse vínculo entre história e memória com a literatura especificamente é muito importante. Há várias coisas que estão sendo discutidas nessa história, né? É preciso lembrar, é uma ficção, ela é inspirada em eventos históricos. Mas depois, no finalzinho do livro, tem uma nota da autora onde ela fala, né? Calcula-se que uma quantidade imensa de mulheres tenham sido levadas para poder ser escrava nessa ocasião da guerra, escrava sexual, né? A escravidão sexual é uma coisa que a gente não fala muito, e para mim particularmente, eu não sabia dessa dimensão, eu conheço muito pouco sobre a história do Oriente, eu não sabia dessa dimensão da guerra. Uma coisa que é importante é que o livro ele polemiza com uma questão real que aconteceu, né? Em 2015 havia toda uma questão de um acordo entre a Coreia e o Japão
para finalmente resolver, né, resolver entre aspas, essa questão das mulheres de consolo. E uma das propostas que o Japão fez à Coreia era de retirar a estátua da paz, que é a estátua, né, que faz referência às mulheres de consolo, de frente para a embaixada, da embaixada do Japão na Coreia, né? E essa retirada não se trata nada mais, nada menos de que um apagamento do horror da história. E aqui eu queria fazer uma analogia com um evento que aconteceu similar, né? Há uma discussão, vocês podem encontrar isso no Google, entre um professor da Unicamp e o professor Gumbrich da Stanford University, se deveria ou não ser construído aquele monumento do Holocausto, né? Que aquilo fundaria uma civilização, né? Uma geração que viveu pós-1945 na Alemanha, sob a égide do trauma e da barbárie, de uma culpa de algo que eles não cometeram, né? E a mesma situação acho que se aplica aí nesse caso da história do monumento lá na Coreia, né, e dessa exigência do Japão em apagar. É como se o Japão quisesse varrer da história, né, eliminar todas as provas da maldade que o Japão fez quando ocupou, né, tomou posse ali daquela região da Coreia. Então, isso mostra pra gente, existe todo um debate no livro, né, sobre essa questão da memória como uma maneira de sobreviver entre para a história algumas coisas que não geralmente são contadas, né? Eu não sabia dessa história das mulheres de consolo. Isso é muito pouco falado, né? E é muito comum em situação de guerra, a vulnerabilidade das mulheres e essa questão da escravidão sexual das mulheres, né? Isso não é exclusivo do Japão, mas a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Então, acho que isso é uma questão que o livro traz à tona, que é impressionante, né? A proximidade entre ficção e história e também a relevância, né, desse par história-memória para a gente poder revisitar o passado e resgatar esses mortos que são calados. Porque muitos dos horrores que acontecem tem a ver com mortos que são calados, né? A gente viu no Brasil recentemente tentativas de revisionismo em cima do golpe militar, que instaurou uma ditadura e matou e torturou muitas pessoas no país, né? Então essa tentativa de apagar os vestígios do passado não se trata nada mais, nada menos que autoritarismo puro, né? De querer varrer, eliminar, deletar do passado as provas do crime que eles cometeram, porque ainda que eles não estejam cometendo esse crime nesse momento atual, relembrar ajuda as pessoas a perceber, né, o quanto o vestígio da memória é importante para que a gente tome cuidado com o futuro, né? Visitar o passado é importante para que a gente possa cuidar do futuro. Bom, gente, se inscreve no canal, deixa o joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo com algum amigo, pessoas que gostam dessa questão entre ficção, história, memória. Esse livro é excelente, uma ótima indicação de leitura, mesmo que eu tenha nesse vídeo contado para vocês o que acontece, isso não tira a beleza e a grandiosidade que é ler esse livro. Então vou deixar também aqui os links dos vídeos anteriores para vocês assistirem e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!